estamos aqui nesse ponto, eu sou rei sacerdote. Vamos dar continuidade, pule duas linhas, escreva eu sou rei sacerdote. Ok? Estamos falando sobre a identidade de Cristo, a nova identidade. Quem eu sou e o que eu tenho em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que você é rei e sacerdote. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse capítulo 1, versículos... Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Aqui. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis. Repita comigo: nos fez reis e sacerdotes. Mais uma vez, me fez rei e sacerdote. Amém. Para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. Então, você foi transformado como rei e sacerdote. Agora 1 Pedro 2,9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, repita, sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repita mais uma vez comigo: mas eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Então você é rei e sacerdote. Outra coisa que você é, repita: eu sou um guerreiro. Escreva no seu caderno e repita: eu sou um guerreiro. Então vamos ver, Efésios 6, anote, Efésios 6, 2 pontos, dos 10 ao 18. Efésios 6, de 10 a 18. Pule uma linha e escreva Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Por outra linha, escreva 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 ao 11. Por outra linha, escreva 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Vamos ler o texto, Efésios 6, Efésios 6, Efésios, capítulo 6, do 10, Efésios 6, do 10 ao 18. Então aqui está. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, ou seja, contra meu irmão, contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir dias maus, resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Portanto, acabamos de ver que você, que eu, somos guerreiro.
Tiago capítulo 4, versículo 7. Você já anotou? Tiago capítulo 4, versículo 7. Tiago capítulo 4, versículo 7. Diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Por favor, copie esse versículo no teu caderno, ele é muito importante. Que ele nos fala do segredo de vencermos ao diabo. O segredo é sujeitando-nos diante do Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Agora vamos ler 1 Pedro 5. 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, do 6 ao 11. Aqui diz assim: o segredo de vencermos essa batalha. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então entenda esse versículo 6. O orgulho é derrota na certa. O segredo é humilharmos-nos diante do Senhor. No versículo 7, humilhando-nos como? Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado de nós. Agora veja no versículo 8, não brinques, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo todo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Eu quero que você copie esse versículo aqui, olha, no seu caderno. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muito bem. Acabamos de ler 1 Pedro 5. Agora vamos encerrar essa parte lendo 1 Timóteo 6:12. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Deixa eu mudar aqui a versão, pegar e colocar aqui uma versão paralela, para a gente ter duas versões aqui. O texto é 1 Timóteo 6:12, então eu estou aqui com o versículo 12, e aqui, olha, eu gosto mais dessa versão aqui da NVI, ó. Combata o bom combate da fé, tome posse. Aqui fala milita, né? A palavra combata é mais clara. Combata o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Essa aqui é a nossa luta. Amém? Então vamos parar por aqui. No próximo vídeo falaremos sobre eu sou mais do que vencedor. Deus te abençoe. Até